Coríntios capítulo 13, versículo 5, nos dá alguma orientação sobre a necessidade de examinarmos nossa vida à luz da palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra ou então a acompanharem, porque podem ver também na tela, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 15, onde a Bíblia nos diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Santo Deus, tendo lido a Tua Palavra Santa, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração, para que possamos, com o coração quebrantado e contrito na Tua presença, examinar qual é a maneira como o Senhor está vendo o nosso interior, e se estamos aptos a viver de maneira que glorifique o Teu nome, ou se há coisas que precisam ser transformadas ainda, mudadas na nossa vida, para que sejamos conforme o Teu querer. Que esta meditação nos ajude na nossa preparação para a ceia do Senhor. Que só o Senhor nos fale, para que só o Teu nome seja louvado. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a sua atenção para a maneira como o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo para argumentar com os crentes de Corinto na sua segunda epístola, dizendo várias vezes: examinai a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, e depois, quanto a vós mesmos, sempre levando o crente a uma reflexão interior, a olhar para dentro de si, porque a nossa natureza é olhar para o outro. A nossa natureza é preocupar com o outro está vivendo, se o outro está andando como agrada a Deus, se o outro fez como a gente acha que um crente deve fazer. E o apóstolo Paulo fala: quanto a vós mesmos, examinai a vós mesmos, provai a vós mesmos. Não é provar o outro, não é examinar o outro. E ele fala: se é que Cristo permanece em você. Então, isso é chocante. Se olharmos simplesmente como uma leitura, pode não mexer com a gente, mas se pararmos e pensarmos que o Espírito Santo está falando comigo quando eu leio, está falando com o irmão, com a irmã quando lê, é chocante, porque é como se Deus está falando: você para de olhar para o outro e olha para dentro de você. E o nosso assunto de hoje nos leva a ver que desde o Velho Testamento Deus está sempre convidando o povo de Israel, o povo dele, para um autoexame, para analisar como Israel estava andando aos olhos de Deus. Israel passeava e andava por meio de nações ímpias, pagãs. Israel, quando entrou na terra prometida, eles teve que vencer muitos povos pagãos, povos que até os filhos sacrificavam aos ídolos. E certamente Israel se sentia um povo especial. Deus nos tirou do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus vai cair maná do céu. Quando a gente não quer comer pão, a gente reclama, ele fala, ele manda vir codornizes. Quando nós estamos com sede, Moisés fala e ele sai água da pedra. Nós somos um povo especial. E aí Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, mau caminho, nós somos Israel, se confessar o seu pecado, eu ouvirei. Então, Deus quer que o seu povo, que é um povo escolhido, um povo remido, um povo santo ao Senhor, que santo quer dizer separado para o Senhor, possa viver de maneira santa que agrada ao Senhor. E por isso, se voltarmos os olhos só um pouquinho para alguns textos do Velho Testamento, nós veremos que quando Jeremias, por exemplo, chorou
a destruição de Jerusalém, ele convocou o povo para chorar também. Nos seus escritos no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 40 a 42, Jeremias escreveu ao povo: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Ele estava falando com o povo de Deus e estava dizendo: está andando longe do Senhor. Voltemos para o Senhor, levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo nós transgredimos e fomos rebeldes. Quando Davi se reconciliou com Deus, Davi, a Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus. Mas segundo o coração de Deus, quando se arrependia, andava no caminho de Deus, porque teve momentos que Davi fez coisas que entristeceram profundamente a Deus. E quando chega no Salmo 51, versículo 1 e 2, Davi faz um autoexame. E ele fala com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Em nenhum momento ele falou: Senhor, olha para mim, que eu não sou tão mal assim. Olha, Senhor, tem crente pior que eu. Olha, Senhor, eu sou um exemplo, porque olha, eu escrevi cada salmo lindo, Senhor, tanta gente gosta do que eu escrevo. Não, ele só olhou para o que não estava bom, que precisava ser tirado. E é isso que nós precisamos olhar quando nós estamos falando com Deus e ter uma atitude correta. E diante de Deus, desde o Velho Testamento, a atitude correta para ter comunhão com Deus é essa: de quebrantamento de coração, de reconhecer quando estamos errados. E com Jesus Cristo as coisas não são diferentes. No Novo Testamento, apesar de estarmos debaixo da graça, não podemos pensar: eu estou debaixo da graça. Não, eu estou debaixo da graça, e a graça diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então quer dizer que há muito pecado, o mundo precisa da graça de Deus, mas eu também, como crente, continuo precisando dela. E as condições estabelecidas por Deus são as mesmas: arrependimento e confissão de pecados. Nós não poderemos ter comunhão com Deus se tivermos pecados escondidos em nosso coração. Primeiro que a Bíblia nos exorta sobre isso. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, mostra a disposição de Deus em resolver esse problema. E ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando nós pensamos na ceia do Senhor que nós vamos celebrar hoje, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo também, e esse texto os irmãos sabem de cor e salteado, sabem de memória, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então estamos debaixo da graça? Estamos. Mas a Bíblia fala também: se alguém come indignamente, come para a sua própria condenação. Não está falando de condenação eterna, de condenação de perder a salvação, mas que Deus condena essa atitude. Por isso que ele falou que em Corinto, na cidade de Corinto, e na igreja de Corinto particularmente, dizia: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem na fé. Porque se torna insensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo para de falar. Quando você fala muito com uma pessoa, a pessoa não dá ouvido, você resiste. A Bíblia também fala: não resista ao Espírito Santo, não extinga o Espírito, porque se o Espírito mostra e você não obedece, o Espírito deixa. A Bíblia diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, um dia será quebrantado sem quebra. E no Novo Testamento Deus também fala: examina, mas examina o seu coração. Eu tenho que examinar o meu, não é porque eu sou pastor e por servir a ceia eu falo: não é meu problema. Diante de Deus aqui ninguém é pastor, todo mundo é ovelha. Só tem um pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Eu não vou dar minha para você, porque nem vai resolver. Só o sangue de Cristo purifica do pecado. Mas Ele é o bom pastor. E eu preciso me examinar, o irmão também, cada um. A exortação de Paulo, então, levanta algumas perguntas importantes. Por que devemos nos examinar? Qual o padrão a usar no exame?
Que tipo de perguntas devemos fazer a nós mesmos para esse exame? Nós sabemos que o único padrão confiável é a Bíblia. Não existe outro. Eu não posso basear no meu sentimento. Eu estou tão bem, está tudo bem com Deus. As pessoas falam tão bem de mim. Todos acham que eu sou um bom crente. Não. Por quê? Porque as pessoas veem a aparência. E eu também, conforme a minha conveniência, eu vejo a minha aparência. Não é assim? Por que as mulheres usam maquiagem? Nós homens não podemos pegar mal, né? Não fica bem, né? As senhoras têm essa chance. Quando elas não estão boas, dá uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha, já volta bem melhor. O homem não. O homem vai ficando cada vez mais feio. E se passar maquiagem, já fica ruim para ele. Né? Mas por quê? Porque nós gostamos de ver a aparência. Nós queremos ver uma aparência melhor. E até de nós no espiritual, às vezes nós pensamos, mas eu não sou tão. Agora a Bíblia é um espelho que não mente. Onde tem ruga aparece. Onde tem coisa que não agrada a Deus. E o exemplo é a Bíblia. Por isso que, se nós vemos a palavra de Deus em 1 Samuel, que a irmã Noemi mencionou, no capítulo 16, no versículo 8 e 9, diz: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim eu tenho que perguntar o que Deus está vendo dentro de mim. Como Deus vê o meu coração. E é importante saber como Deus está vendo. E isso nós voltamos ao versículo que lemos a princípio. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Cristo está em vós. Nota que Paulo usa o verbo no sentido que dá a ideia de uma continuidade, um exame contínuo. Examinai-vos, provai-vos. Não é, você já fez o exame? Não, continua examinando, continua provando, continua verificando, não desista, cuida. Permaneço fiel a Cristo, assim como quando eu o recebi. O que diz Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7? Diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados neles, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Como eu recebi a Cristo, assim eu devo permanecer nele. Arraigado, edificado nele, não edificado em outras coisas, mas a base, o fundamento da minha fé é Jesus Cristo. E é nele que eu tenho que estar. Assim como quando recebi. Eu não posso dizer, não, quando eu recebi era uma felicidade. Porque sabe como é? A gente vai ficando um crente mais velho, aquele entusiasmo passa. Eu já ouvi muito disso. Não pode passar nunca, porque Cristo não passa, ele continua o mesmo. Se passou, eu preciso fazer um exame e descobrir aonde que a minha alegria da salvação, onde o meu prazer de andar com Jesus ficou para trás. Eu preciso pedir que o Senhor me renova. Outra pergunta a ser feita: as marcas do discipulado continuam em mim? As pessoas podem ver que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Porque quando eu estou participando da ceia, eu estou, através da simbologia da ceia, dizendo que eu estou em comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só sentimento, é estar em comum com Deus nos propósitos do Evangelho, naquilo que Deus espera de mim como crente. Eu estou simbolizando que a minha comunhão não é com as coisas do mundo, mas com aquilo que Jesus ensinou, que a sua palavra diz, com a igreja de Cristo. E a Bíblia nos fala em João capítulo 13, versículo 34 e 35, quais são as marcas dos discípulos que realmente andam em comunhão com o Senhor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Neste amor, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E quando chega na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 21, João diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se eu digo que amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, aborreço a minha irmã, eu tenho uma atitude que não mostra amor, eu estou mentindo. E João diz isso na sua epístola.
Porque ele fala: se alguém não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então eu tenho que pedir: Senhor, o Senhor não está me pedindo para gostar de tudo que meu irmão e minha irmã faz ou fala, mas para amar é diferente. Você ama todos os seus filhos e nem sempre você gosta das coisas que seu filho faz. Não é assim? Meus filhos me amam, mas não quer dizer que eles gostam de tudo que eu falo, que eu faço. Às vezes também não gostam. Mas o amor não está condicionado a gostar. É mais do que gostar. E nós pedimos: Senhor, faça de mim um canal do teu amor para a família de Deus, para as pessoas que estão ao meu redor. Se eu amo os meus irmãos e isso se manifesta, as pessoas verão que eu sou um verdadeiro discípulo. Se eu não falo bem dos irmãos, se eu vivo a criticar os irmãos, se eu vivo a criticar a igreja, se eu vivo a falar daquilo que Deus mais ama, que é a sua noiva, a igreja de Cristo, as pessoas não vão ver que eu sou um verdadeiro discípulo. Por mais que eu me esforce, porque Jesus falou que o distintivo do discípulo não é se o crente não usa barba, não é se a mulher não corta o cabelo, não é se a mulher usa uma saia até aqui embaixo. Não, o discípulo, o distintivo dele é o amor. Nisto conhecerão que vocês são discípulos, pelo amor. Por quê? Porque Deus é amor. E se eu estou em Deus, eu tenho que viver esse amor. A minha vida, outra pergunta, produz fruto, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há quem possa criticar, ninguém possa condenar. A minha família, a minha igreja, as pessoas que convivem comigo no dia a dia, elas podem ver em mim esses frutos. Fruto de lábios que glorificam o nome de Deus. Hebreus 13:15 diz: portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Outra pergunta que preciso fazer: a minha vida mostra boas obras? Talvez alguém diga: mas para que boas obras? As obras não salvam. Eu sou salvo pela fé, sou salvo pela graça. A resposta está em Tito, capítulo 3:8. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. As obras realmente não salvam, mas elas testificam da salvação. As obras mostram se há salvação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se eu ainda continuo nas obras da carne, então eu não estou em Cristo. Eu não estou mostrando que eu sou um salvo. Mateus 7, 16 e 17, Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O que eu estou dizendo? Então você tem que ser perfeitinho para ser crente? Não, você tem que saber quando você errou, pede perdão. Eu tenho que saber. Quando eu falo mal de uma pessoa e eu sei que isso não agrada a Deus, eu tenho que pedir: Senhor, me perdoa, Senhor, purifica o meu lábio, purifica a minha mente, purifica o meu coração, não deixa eu ter esse tipo de sentimento, porque não é do Senhor, é da carne. Porque a Bíblia fala do fruto do Espírito e fala do fruto da carne. E se eu estou em Cristo, então é um exercício, é uma disciplina que eu preciso, e Deus está me ajudando. Examina, prova, cuida, não deixa a coisa crescer. Porque é como uma bola de neve, vai crescendo, 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 não é? E nós temos que cuidar e cortar o mal pela raiz. Tenha a atitude de um verdadeiro crente. Paulo, inspirado por Deus, escreveu Filipenses 1:27: somente deveis portar-vos dignamente do Evangelho de Cristo. Somente deveis portar-vos dignamente. Aqui já resume tudo. Porque se eu tenho que me portar dignamente pelo Evangelho, eu tenho que pensar: o que é o Evangelho? O que o Evangelho faz na minha vida? Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme, num só espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Se nós permanecermos em Cristo, vivendo dignamente do Evangelho de Cristo, nós não seremos reprovados no autoexame. Nós não seremos reprovados, nós passaremos no teste, porque Cristo estará sendo glorificado na nossa vida.
E o Espírito Santo testificará com o nosso espírito. E todos saberão que nós estamos em Cristo. Você já se perguntou hoje se você permanece fiel a Jesus? Se tem permanecido fiel a Jesus? Se descuidou em algum momento, em alguma coisa deixou de ser fiel? Confessa. Pede perdão a Deus. Colossenses 2, 6 e 7 nós lemos: assim como recebestes a Cristo Senhor, assim andai nele. Nós precisamos lembrar disso. É um andar contínuo em Cristo, arraigado e edificado nele. Não no que eu começo a pensar e depois que me torno crente mais velho, já começo a achar que as coisas são assim, assado, daquele jeito, desse jeito, porque muitas coisas são tradição de homens, são coisas que nós achamos que devem ser assim. O único manual perfeito está aqui, a Bíblia. E a Bíblia cuida do interior. É como aquela história das peras que eu não sabia que eu ia usar até o versículo que eu usei na passagem. A aparência da pera não estava nada boa por fora, mas por dentro ela tão boa. Às vezes o crente não é bonito, é uma pessoa feia. Mas quando ela abre a boca, quando ele abre a boca, esse cara é tão lindo, que é um coração cheio de amor, de bondade. E aí você não olha mais para aquela pessoa se é feia, se é bonita. Para você é perfeito, é agradável, é um bom perfume, é sal, é luz. Existem pessoas tão bonitas, mas quando abrem a boca, vira estômago, vazias, não aproveita nada. Deus fala da beleza do crente e é essa. Tanto é que nós até temos um hino que a gente canta aqui: a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, não é? É isso que Deus quer quando nós sentamos à mesa da ceia primeiro, que examinemos a nós mesmos, lembrando o que diz 1 João 7, que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos cuidar disso. Tito 2,14 nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. É assim que devemos celebrar a ceia do Senhor, porque Paulo também fala que nós devemos fazer isso até que Ele venha. E Tito diz: aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo para nos remir. Então, meus irmãos, vamos celebrar, sabendo que não é só um ritual que a gente faz uma vez por mês, porque está na agenda da igreja, mas por alguma coisa que nós esperamos com ansiedade, e podermos juntos como igreja celebrar que nós já não somos escravos do pecado, que nós somos remidos pelo sangue, e teve alguém que pagou esse preço, Jesus, e nós estamos aguardando o seu retorno, porque Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, e vou levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nesse espírito eu convido os irmãos diáconos a nos ajudar para chegar à frente. E então nós vamos humildemente servir a igreja, para que juntos, como o corpo de Cristo, possamos celebrar a vitória sobre a morte e sobre o pecado, e anunciar que Ele voltará. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que Teu Espírito complete em nós aquilo que a limitação humana não permite. Mas o Senhor, que prescruta ainda mais íntimo da alma, da mente, do coração, possa invadir cada ser e vir dando a nós ainda maior alento, mais ânimo, mais santidade para viver conforme a Tua vontade. Aceita agora a nossa celebração e glorifica o Teu nome nisso. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.